Bem, olá, eu sou o professor Rogério. Bem, então no último vídeo, né, nós falamos um pouquinho aqui sobre a Revolução Chinesa, a partir do movimento nacionalista, e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho aqui a Revolução Chinesa de caráter socialista. Bem, então no caso, o nacionalismo, eles buscavam, de uma certa forma ou de outra, diminuir a influência dos países estrangeiros dentro da China. Só que a partir da República houve, né, vários períodos, né, onde, né, os camponeses são, de uma certa forma ou de outra, prejudicados, e o que eles combatiam no primeiro momento vai ser trazido de volta, que é a força dos países estrangeiros dentro da sua realidade. Bem, então aproveitando aqui, então nós vamos começar aqui a falar sobre a Revolução Chinesa, mas a Revolução Chinesa em si, ela tem um caráter diferente da Revolução, né, russa. Então, a Revolução Russa, ela tem os princípios muito prósperos, né, voltados ao marxismo-leninista. Então, nós vamos ver que, com o passar do tempo, o socialismo chinês ele vai ganhando outro caráter, né, uma outra base ideológica. E ao se criar essa outra base ideológica, então a China ela vai se desligar, né, do Partido Comunista Internacional também. E isso vai levar a alguns episódios que vão ser resultados, né, muito expressivos na década de 80, da década de 70, principalmente após a morte do Joseph Stalin. Bem, então antes de falar sobre esses spoilers que eu já dei aqui para vocês, né, então, né, iniciar aqui o nosso conteúdo. Então, a Revolução Chinesa, ela tem um caráter muito particular. Então, tudo feito na China mesmo, o princípio básico. Bem, então a primeira frente unida. Então a primeira frente unida, então a vitória da Revolução Russa em 1917 influenciou a criação do Partido Comunista Chinês, que ganhava a sigla de PCC. Bem, então, cujos principais fundadores foram os intelectuais, né, Shen do Xiu e o educador Peng Pai, né, e o ativista político Mao Tse-tung. Então, a trindade chinesa socialista estava ligado a esses três indivíduos, no caso do Shen do Xiu, né, do educador Peng Pai e do ativista, né, do caso do político Mao Tse-tung. Né? E o Mao Tse-tung é uma figura muito emblemática dentro desse sistema, levando em consideração a sua influência, né, principalmente dos ideais que começam a ser pregados, né, na União Soviética. Bem, em 1924, Sun Yat-sen, né, precursor da Revolução Democrática e fundador, né, do Kuomintang, né, começou a cooperar ativamente para o Partido Comunista, formando a primeira frente unida, organizando as massas operárias e camponesas para a expedição para o norte. Após o falecimento de Sun Yat-sen, né, seu sucessor, Wang Geewei, enfrentava atritos, né, com os líderes militares, principalmente o Chiang Kai-shek, que se vinculara a um velho aliado das potências estrangeiras, no caso, o Zhang Jingjing, né, no caso, o banqueiro de Xangai. O grupo direitista, né, de Kuomintang, né, com, né, o Chiang Kai-shek, começou como representante, passava a controlar o Partido Nacional do Povo, né, disposto a submeter os chefes militares locais, a impor ao seu país todo, né, o Chiang Kai-shek contou com a colaboração dos comunistas em sua campanha militar de reunificação da China, empreendidas em 1925 e 1928, com o apoio de Kuomintang, né, no caso era uma orientação internacional comunista que havia aclamado Chiang Kai-shek, né, como um dos seus dirigentes honorários. Apesar do anticomunismo do líder chinês, o PCC, né, o Partido Comunista Chinês, aceitou disciplinarmente as suas decisões.
No entanto, o Partido Comunista apresentava algumas divisões internas. Alguns achavam que a revolução seria feita a partir das cidades, né, tendo como núcleo a classe operária. Por outras vezes, o Mao Tse-tung e outros dirigentes consideravam que a revolução deveria partir dos camponeses, maioria absoluta da população. Bem, então, diferentemente da Revolução Russa, que começa nos centros urbanos, a Revolução Chinesa ela inicia-se no campo, né, levando em consideração aquilo que nós falamos no outro vídeo, onde 88% das terras cultiváveis estava nas mãos de uma elite agrária. Então, isso vai provocar, né, vai incitar uma cisão, uma divisão dentro do Partido Comunista Chinês. E com isso levando a várias vertentes. Uma vertente apoiava o movimento partindo da cidade e outros movimentos pensavam no movimento partindo, né, do campo. Bem, então, em março de 1927, uma rebelião de trabalhadores em Xangai, liderada especialmente por comunistas, permite a tomada da cidade como parte da expedição do norte. O exército de Kuomintang, né, chega após o fato. Entretanto, Xangai, nas mãos dos trabalhadores e dos comunistas, em abril, sentindo-se mais seguros do poder, o Chiang Kai-shek ordena o massacre dos comunistas em Xangai e em outras cidades que ali estavam, né, eles se organizando. Com o objetivo de neutralizar a influência comunista, o QMT, né, de Chiang Kai-shek rompe com a primeira frente unida pela violência, operando uma ofensiva brutal que resultou em 300 mortos e cerca de 500 oficiais desaparecidos. Né? Então, o expurgo generalizado e é decretado contra os comunistas dentro do Kuomintang e a ruptura com o comitê, né, é consumada os conselhos soviéticos, né, de Kuomintang. Então, devem, né, gradualmente deixar o país e abandonam o comunismo chinês à sua sorte. No início da atitude de Chiang, né, provocou a divisão do KMT, então, de esquerda, dirigido para o sucessor Sun, né, Sun Yat-sen, né, o Yang Jun-gei, né, formou o governo opositor e o Han, né, no caso, os comunistas os apoiaram e entraram nesse governo. Entretanto, em julho, o Wang, né, Jingei, né, então, importante em frente de Xiang, né, por sua vez, rompe com o comunismo, né, com os comunistas e apoia o governo de Nanquim. Né, Guinado, né, assim, a guinada desconcertou a Internacional Comunista Chinesa. Bem, então, nesse caso, o movimento que estava organizando, ele vai ser dividido. Né? Então, por conta de alguns movimentos, né, que eram extremamente conservadores, e com isso, né, rompendo essa divisão do Partido Comunista, enfraquecendo o movimento, mas que depois vai ter sua consolidação a partir do surgimento de um líder mais forte. Bem, então, a longa marcha. Então, no dia 1º de agosto de 1927, tropas adeptos ao Partido Comunista, liderados pelo, particularmente por Zhou Enlai, rebelaram-se contra, né, o Nanchang. Né, os destacamentos rebeldes foram os primeiros elementos do Exército Vermelho Chinês em 7 de setembro de 1927. Mao Tse-tung liderou uma revolta camponesa em Hunan e Jiangxi, né, onde estabeleceu um soviete. Né, a revolta foi esmagada pelas tropas nacionalistas, mas Mao consegue escapar. Bem, então, a primeira forma de organizar uma contrapartida do Partido Socialista Chinês foi a Longa Marcha. E essa Longa Marcha, ela vai ter um ponto importante. Né? Então, eles vão conseguir o apoio de camponeses, mas por conta de falta de equipamentos e falta de uma organização, esse grupo vai ser massacrado. Os poucos que conseguem escapar desse massacre foi o Mao Tse-tung
né, que escapa desse momento. Bem, então o bando armado de revoltados realizaram uma junção com os camponeses rebeldes e assumem o controle de várias regiões do sul da China. No dia 11 de dezembro, em Cantão, uma revolta toma o controle da cidade e estabelece um soviete, mas é esmagado com ferocidade pelo exército em 3 dias. Nas montanhas de Jingang, Zhu De se junta a Mao Tse-tung e fornece conhecimentos militares a eles. O fracasso da tentativa de insurreição operária acabou fortalecendo o grupo de Mao, pois para escapar do massacre nas cidades, os comunistas refugiaram-se no campo, onde as organizações guerrilheiras contra os ataques de Chiang Kai-shek. Então, no caso, ele inicia-se assim, uma guerra que ela era urbana, ela começa a se concentrar na questão do interior, na questão das guerras de guerrilhas. Então, buscando, né, trazer o exército para dentro do seu território, onde eles dominavam todo o contexto. Bem, em 28, né, a expedição do norte termina com a tomada de Pequim, simbolizando a unificação da China sobre o novo governo, que mantém a capital em Nanquim. No caso, o Kuomintang reclama a soberania sobre toda a República Chinesa e o seu governo é reconhecido internacionalmente. Assim, os grandes proprietários, os senhores da terra e até a máfia passaram a apoiar Chiang e o KMT. Então, para solidificar a sua autoridade e, ao mesmo tempo, combater o maoísmo, o Chiang Kai-shek estabelece uma série de acordos com os senhores da guerra e aproxima-se da Alemanha nazista, que lhe fornece equipamentos militares, instrutores qualificados e um número razoável de aviões de guerra, com o objetivo de fustigar os comunistas nas montanhas longínquas da China, no caso, né, ali durante a cooperação da Guerra Sino-Germânica, de 1911 a 1941. Então, este alinhamento com a Alemanha falhou quando o Japão aliado preferencial de Hitler atacou a China em 1937. O generalismo de Chiang Kai-shek procuraria, então, o exílio nos Estados Unidos, interessados, por sua vez, em impedir a expansão nipônica no extremo oriente. Então, já no cenário de pré, né, Segunda Guerra Mundial, a China ela vai ter alguns problemas consideráveis, porque, no caso, o Chiang Kai-shek ele tinha um apreço pelos nazistas, mas como ele precisava do apoio militar e do apoio financeiro dos Estados Unidos, né, principalmente para conter a invasão nipônica, a invasão chinesa, né, japonesa na China, vai fazer com que ele comece a pedir apoio para os Estados Unidos. E isso vai fazer com que ele se afaste, né, da Alemanha, mas isso vai abrir espaço para outros movimentos. Bem, então em 1930, né, as guerras das planícies centrais, né, distraem o exército governamental e dão aos comunistas mais liberdades para organizar o seu controle em áreas vermelhas. Né, de novembro de 1930 a janeiro de 31, as tropas nacionalistas tentam romper com a campanha de cerco aos comunistas no território do sul, né, de Jiangxi, mas são repelidos pelas forças comunistas, que se revelaram muito melhores equipadas e treinadas do que simples guerrilheiros. Então, o mapa aí mostra o itinerário da guerra, né? Como é que foi a guerra dentro da China, a guerra, né, dessas planícies. E principalmente uma questão, as forças nacionalistas, elas vão subestimar, elas vão não dar tanto valor às tropas, né, do Partido Comunista, que eles não eram mais guerrilheiros, eles eram grupos treinados e muito hábeis no território. Então, isso vai dar uma vantagem considerável a eles, e isso vai promover uma derrota significativa às tropas governamentais. Bem, em setembro de 1931, o governo chinês está desestabilizado pela invasão chinesa na Manchúria. Os comunistas aproveitam a oportunidade para reforçar a sua organização
em 7 de novembro de 1931, os territórios descontínuos da região comunista são oficialmente unidos sob o território da República Soviética da China, com Mao Tse-tung como presidente. A área evoluiu e abrangendo 30 mil quilômetros quadrados e uma população de 30 milhões de habitantes. Entre 1931 a 1934, o Exército Nacional Revolucionário de Kuomintang, né, realiza 4 novas campanhas de cerco contra o território comunista, né, de Jiangxi, Henan, Hubei, né, Anhui, né, Xiaxi e Gansu. Né? Então, no caso, a última campanha ordenada pessoalmente por Chiang Kai-shek vê a vitória dos nacionalistas de setembro de 1933 a outubro de 1934. Aproximadamente 1 milhão de homens são enviados para perseguir a República Soviética da China, cercada por bunkers. Então, no caso, a República, a tal intitulada República Socialista, né, Soviética da China, começa a ter essa repressão, mas logo depois nós teremos outros episódios. Bem, então as lutas entre os dois blocos aumentariam com intensidade e se prolongariam até 1936. As várias campanhas de cerco e aniquilamento dos bandidos vermelhos fracassaram, até que em outubro de 1934, cerca de 100 mil comunistas tiveram de abandonar a região de Jiangxi. Né, foi o início de um episódio marcante dessa guerra, a Longa Marcha, uma caminhada de 12 mil quilômetros, atravessando 11 províncias e travando combates incessantes, que o principal líder comunista Mao Tse-tung empreendeu mais de 100 mil pessoas em direção ao nordeste do país, com o objetivo de escapar do cerco inimigo. Durante essa caminhada, muitas pessoas morreram, outras ficaram pelo caminho organizando os camponeses, que haviam se transformado na principal base do apoio comunista. Apenas 9 mil chegaram ao destino final, a província de Xianxi, né, de Shanxi, né, onde se ergueu o quartel-general das tropas comunistas. Bem, então nós podemos fazer uma relação muito próxima a isso, ao que aconteceu aqui no Brasil na coluna Prestes. Então, o caso do Mao Tse-tung, ele organizou uma coluna muito grande e levando esses militares até uma região que ele considerasse segura e promovendo uma educação ideológica, uma forma de transmitir aquilo que ele achava correto para a população. Com isso, né, recrutando, chamando essas pessoas para fazer parte desse movimento. E isso vai fazer com que essa população ela começasse a aderir ao movimento, né, se tornar parte dele. Mas só que com as perdas, né, de pessoas no meio do combate, também quando essas pessoas ficam nessas vilas para poder organizar as tropas de resistência, chegam no seu destino final apenas 9 mil pessoas das 100 mil que teve início. Mas isso vai fortalecer o movimento em outros momentos. Bem, então, quando chega a Segunda Guerra Mundial, inicia-se a agressão japonesa. Então, nesse caso, em 1931, o Japão ocupa a Manchúria e no ano seguinte institui, né, o Manchukuo, né, o estado fantoche, governado pelo imperador Puyao, né, alguma coisa assim. Então, que abdicará em 1912. Né? Então, a atuação de Chiang Kai-shek, que não oferecerá resistência ao invasor, acirra os ânimos comunistas, que continuavam a ser militarmente combatidos pelo generalismo. Então, enquanto isso, Mao Tse-tung distribuía a terra aos camponeses e pregava a resistência ao Japão, atraindo a simpatia dos chineses. Em 1936, o Chiang Kai-shek é aprisionado em Xi'an, capital, né, de Xiaxi, né, pelas tropas do general, né, Zhang Xueliang, né, no conhecido incidente de Xi'an. As negociações, até hoje mal conhecidas, estabelecem um acordo entre, né, Shenxi e Nanquim, né, que se unem na luta contra o Japão.
na época, já o senhor absoluto de quase todo o norte do país. Então, nesse caso, os dois grupos antagônicos que lutavam entre si para dominar o território, então, no caso, o Kuomintang e o Partido Comunista, eles se unem contra um inimigo comum. Esse inimigo comum é, no caso, o Estado japonês. O Estado japonês, que era uma ameaça tanto para um lado, tanto para o outro. Bem, então, em julho de 1937, sem a declaração de guerra, o Japão inicia as hostilidades. Em meio a 90 dias, japoneses ocuparam parte oriental do país, sem que o governo nacionalista pudesse impedi-los. Então, Pequim e Tientsin caem no poder nipônico. Os Estados Unidos e a União Soviética firmam com a China um tratado de ajuda e amizade na Liga das Nações e convoca o segmentário ao Tratado das Novas Potências em novembro de 37, para que individualmente procurem auxiliar a resistência chinesa contra o imperialismo japonês. Os comunistas liderados por Mao Tse-tung e os nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek assinam um acordo no dia 22 de setembro de 37, pelo qual os comunistas abandonam seu projeto de um governo revolucionário e renunciando a insurgir-se contra o governo de Chiang Kai-shek, que, pelo seu lado, comprometeu-se a suspender a operação anticomunista. Desta maneira, forma a Segunda Frente Unida. Apesar da aliança, a força chinesa não são fortes suficientes para lutar contra o exército imperial japonês e sofrem uma série de derrotas desastrosas no início do conflito. O Japão, ele ocupa Xangai e Nanquim, realizando o bloqueio da China meridional. Então, o intuito dos estados, né, do estado Chiteri, né, que durou de 1938 a 1945, reconhecido apenas, né, pela potência do eixo. Então, no caso, eles formam um estado, né, dentro da China com predominância dos interesses japoneses. E esses estados vai gerar ainda o conflito, né, entre as potências e os aliados. Bem, então, os comunistas favorecem as ações de guerrilhas, especialmente no norte da China. O Mao Tse-tung quer poupar as suas tropas tanto quanto possível para continuar a consolidação de suas forças, com o objetivo de uma nova guerra contra os nacionalistas, após a derrota japonesa. A guerra, né, provará, porém, a unidade moral do povo chinês. Todas as facções reconheciam o governo central e o sistema de guerrilha dificultavam os avanços japoneses, incapazes de dominar pelas armas os vastos territórios. A participação da China na Segunda Guerra Mundial, a partir de 1941, facilitaria a ajuda norte-americana e inglesa e soviética ao governo de Chiang Kai-shek, e a derrota do Japão em 1945 representou a libertação do território nacional. Dessa forma, os avanços das forças soviéticas pela Manchúria, em 8 de agosto de 1945, e o lançamento de 6 a 9 de agosto das duas bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, né, destruíram, né, acabaram com a Segunda Guerra Mundial no Pacífico, e o Japão rendeu-se imediatamente aos Estados Unidos. Então, no caso, a participação da China na Segunda Guerra Mundial, ela foi muito importante, principalmente pela organização das forças de Mao Tse-tung. Então, o Mao Tse-tung, ele vai conseguir barrar os avanços japoneses no território, que poderia ser um problema muito sério, tanto para russos e tanto para os aliados. E isso vai fazer com que, com a derrota do Japão, né, vai fazer com que surjam novamente os conflitos, iniciando uma volta ao conflito nacionalistas contra comunistas. Bem, então o reinício da guerra. Então, com o final da Segunda Guerra Mundial, os japoneses foram expulsos do território chinês e as tropas de Chiang Kai-shek, com apoio bélico dos Estados Unidos, lançaram uma ofensiva contra os vermelhos de Mao Tse-tung, reiniciando então os conflitos armados. Em dezembro de 45, o general George Marshall, representando o governo norte-americano, procurou conciliar os comunistas e os nacionalistas,
cujas divergências ameaçavam a unidade chinesa. A Conferência Consultiva, realizada em janeiro de 1946, porém resultou no improfícua, né, do governo de coalizão dirigida a Chiang Kai-shek. Não contou com a participação dos comunistas e a Liga Democrática, que recusaram aceitar a Constituição. O fracasso das negociações leva ao reinício das hostilidades que demonstrariam a fraqueza do exército nacionalista e a incapacidade do Kuomintang para conduzir a nação, apesar da ajuda prestada pelos Estados Unidos. Bem, então aquela tática do Mao Tse-tung e preservar parte do seu poder bélico vai ter resultados nesse momento. Então, quando o Kuomintang ele volta a fazer parte do governo, ele não tem forças estruturadas para manter esse regime. E com isso, levando os comunistas a dominarem, né, esse momento aí, né, mesmo que os nacionalistas tivessem apoio dos Estados Unidos. Bem, então em julho de 1946, pôs-se a marcha ofensiva contra os vermelhos, com um exército enorme apoiado por 500 aviões pilotados majoritariamente por oficiais norte-americanos. Para piorar as coisas para os comunistas chineses, em 46, o curso da negociação de paz entre o Partido Comunista e o Kuomintang, a União Soviética reconheceu diplomaticamente o governo, né, de Kuomintang, na suposição de que o Partido Comunista seria derrotado numa nova guerra civil. Né? No caso, o Chiang Kai-shek teria se convencido de que não dispunha de meios para evitar a influência do Partido Comunista, né, teria na Manchúria, após a retirada prevista dos soviéticos. Para evitar isso, chegou-se a um acordo com os russos, para que atrasassem sua retirada até o KMT tivesse transferido para a região uma quantidade suficiente de seus melhores homens e equipamentos. Os soviéticos usaram a prorrogação de permanência para desmantelar todo o parque industrial da Manchúria e remover para o seu país devastado pela guerra. Bem, então, no caso, os soviéticos vão abandonar também os chineses nesse contexto. E eles vão usar também uma forma que eu não acho muito legal, que foi a questão de você retirar os avanços tecnológicos das indústrias ali na região da Manchúria e levar de volta para a União Soviética, que havia sofrido muito, sofrido muito com a questão ali da Segunda Guerra Mundial, nos cercos alemães. E isso vai fazer com que houvesse um certo distanciamento entre o comunismo soviético e o comunismo chinês. Bem, então o Kuomintang era militarmente mais forte nas cidades, enquanto os comunistas tinham maior força no campo. A estratégia do líder comunista Mao Tse-tung foi de cercar as cidades a partir do campo. Os comunistas tiveram grande apoio da população pobre, que experimentava com enorme repugnância diante do exército e do governo de Chiang, devido à enorme corrupção do mesmo e os maus desempenhos durante a guerra contra o Japão. Além disso, este era considerado um agente direto dos Estados Unidos, e isso num país que levava mais de um século lutando contra as potências estrangeiras. Era um ponto desfavorável. Bem, então, nesse caso, o Mao Tse-tung ele vai aproveitar a sua fama no interior, para os camponeses, e com isso vai pedir o apoio, principalmente em barrar, fazer com que os camponeses não se tornassem contentes com aquilo que estava acontecendo, principalmente o apoio dos Estados Unidos ao governo nacionalista. E isso por conta que a China estava tentando se libertar das amarras imperialistas há mais de um século. Então, se submeter a esses interesses era algo extremamente ruim para eles. Então, durante o primeiro ano do conflito, as tropas nacionalistas obtiveram ganhos territoriais, incluindo a capital comunista de Yian. Entretanto, logo em seguida, o moral de Kuomintang começou a desmoronar face à bem-sucedida operação militar dos comunistas, diminuindo a confiança em sua administração. No final de 47, uma vitória contra a ofensiva comunista estava a caminho. E em novembro de 48, Lin Piao
completou a conquista da Manchúria, onde os nacionalistas perderam meio milhão de homens, muitos dos quais desertaram para o lado comunista. Bem, então, nesse caso, os nacionalistas que tinham ganhado fôlego, quando eles tentam invadir a Manchúria, que tinha um apelo muito presencial do Mao Tse-tung, ele vai ter uma perda considerável, e principalmente uma parte desses homens vão trocar de lado, vão para o lado comunista. E isso vai fazer com que, né, o Kuomintang, né, tenha uma perda considerável, e isso se enfraquecendo cada vez mais, iniciando uma proposta de uma vitória socialista. E em 48, quase toda a China do Norte estava em poder dos comunistas, que no início de 49 ocuparam Tianjin e Pequim, além de dominarem a região central do país. O Chiang Kai-shek demitiu-se em janeiro de 49, entregando o poder ao general Lin Tsung-gen. Isso não facilitou as negociações com os comunistas, que exigiam a formação de um governo de coalizão sobre a chefia de Mao Tse-tung. Então, a queda de Xangai, Nanquim e Cantão representava a liquidação do exército nacionalista, agravada pela atitude dos Estados Unidos, que agora, em 49, anunciava a cessão de qualquer ajuda ao Kuomintang. Então, em dezembro, o Chiang Kai-shek, o que restava do seu governo, fugiram para a Ilha Formosa, a ilha de Taiwan, onde instalaram a China nacionalista, né, no caso, a República de Taiwan, que é contestada até os dias de hoje pelos chineses. Mesmo sem a ajuda das maiores potências comunistas, no caso a União Soviética, dirigida à época por Stalin, as forças de Mao conseguiram a vitória. No dia 1º de outubro de 1949, conquistaram o poder da proclamação da República Popular da China, sendo instalada a Conferência Consultiva do Povo, que elaborou a propaganda do novo regime, né, presidido pelo Mao Tse-tung, sendo Zhou Enlai presidente do Conselho e ministro do Interior. Então, no caso, a vitória dos comunistas contra os nacionalistas foi mesmo por conta das suas persistências, porque eles não tinham apoio, né, nem de nenhuma potência socialista. E isso vai marcar esse momento, e principalmente os efeitos gerados depois da guerra, da formação da República Popular da China. Bem, então nós vamos falar um pouquinho como foi o período do Mao Tse-tung. Né? Então, a China continental foi, entretanto, reorganizada nos moldes comunistas com apoio soviético. Mas as mais importantes das primeiras ações do governo de Mao foram a nacionalização dos grandes meios produtivos, né? E oficialização do Partido Comunista Chinês como partido do governo. Os contra-revolucionários sofreram brutal repressão, 5 milhões foram mortos em 2 anos. Em 1950, a China assinou o Tratado de Amizade com a União Soviética. Nesse ano, os chineses ocuparam o Tibete, né, que foi anexado como província. As tropas chinesas também participaram da Guerra da Coreia em 1950 a 1953, combatendo do lado da Coreia do Norte, sob o regime comunista, contra os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Então, o primeiro combate chinês em si, né, depois da Revolução, foi a tentativa, né, de você instalar um modelo socialista muito próximo do que era na China, na Coreia do Norte. E com isso, os Estados Unidos vai intervir dentro desse momento. Nós vamos discutir um pouco mais para frente o que foi a Guerra da Coreia. Mas foi um episódio muito marcante na Guerra Fria. Bem, então, em 53 a 58, a China ela implanta o seu primeiro plano quinquenal, com o apoio dos técnicos soviéticos, que deu grande impulso à indústria e à agricultura. Essa coletividade, né, a coletivizada, né, a partir de 1949. Entretanto, a morte do ditador soviético Joseph Stalin, no mesmo ano, provocou mudanças no rumo do Partido Comunista Soviético, no caso, a desestalinização, que levou o regime de Mao efetizar, né, no caso, a autonomia das relações a Moscou.
Em 56, começou a criticar o governo de Mao Tse-tung, então fez a abertura cultural e o chamado movimento Desabrochar das 100 Flores, ou a campanha das 100 Flores, no caso de 56 a 57, estimulando a liberdade de expressão e a formação da opinião sobre o governo e a diminuição do poder burocrático partidário soviética. Então, as críticas, no entanto, ultrapassaram os limites que Mao se dispôs a tolerar. E após um ano, o regime reage com a campanha antidireitista, né, que mandou prender todos os opositores, dai a liberdade para os que para serpentes colocassem sua cabeça para fora. Foi a célebre frase de Mao Tse-tung em 1956. Após um ano de liberdade econômica, nada melhorou, né, Mao acabou com a oposição e voltou a governar da mesma forma autoritária. Então, a técnica, né, que, né, foi feita na União Soviética foi, de uma certa forma ou de outra, trazido para a China. Só que quando ocorreu a morte do Stalin, né, o governo soviético que sucedeu o Stalin começa a criticar a política, né, maoísta. E com isso, o Mao Tse-tung ele vai se distanciar politicamente, né, dos seus aliados, né, no caso da União Soviética. E com isso, iniciando uma tentativa de abrir a questão da China. Só que ele vai ver que a oposição ela não melhorava as condições da China. Então, elas faziam com que a economia chinesa ela travasse. Né? Então, dessa forma, eles vão acabar com o movimento opositor e eles vão colocar, no caso, eles vão começar a perseguir todos aqueles que eram contra o regime. E nisso, né, aumentando o autoritarismo dentro da China. Bem, então, após a ruptura do governo soviético em 58, a China realiza o segundo plano quinquenal, chamado do Grande Salto para Frente, um projeto utópico que pretendia transformar a China em um país desenvolvido em um tempo recorde. Então, outras propostas desse projeto era construir a sociedade igualitária preconizada pelo comunismo. Os camponeses seriam obrigados a se juntarem à gigantesca comuna agrícola, as comunas populares, né, de até 20 mil famílias cada uma. As siderúrgicas improvisadas como tecnologia rudimentar foram instaladas por todas as partes e o grande salto foi um tremendo fracasso, que levou à desorganização total da economia e provocou a morte de milhares de camponeses por causa da fome. O fracasso do grande salto mal é afastado da direção da República, retornando à vésperas da Revolução Cultural Chinesa durante o ano de 66 a 76. Bem, então, qual foi o maior erro aí? Foi o uso de técnicas ultrapassadas, tanto na agricultura, né, tanto na industrialização. Então, isso, em vez de favorecer o crescimento da economia, ele vai retroceder muito nesse processo. Então, a falta de comida vai fazer com que os camponeses morressem de fome. E isso vai ser uma derrota sentida pelo Stalin, pelo maoísmo, né? E isso vai levar ao questionamento da sua autoridade. Bem, então o conflito ideológico sino-soviético transformou-se em um debate sobre a estrutura revolucionária a qual se faltaram acusações mútuas. Os chineses não aceitaram a tese de Khrushchev sobre a coexistência pacífica entre capitalismo e comunismo e defendiam a tese do Stalin sobre a separação ideológica e política dos dois blocos rivais. Então, após o afastamento de Khrushchev, em outubro de 64, as tensões entre os dois países abrandaram temporariamente. No mesmo mês, a China explodiu a primeira bomba atômica, ingressando assim para o Clube Atômico, até então integrado pelos Estados Unidos, a União Soviética, a Inglaterra e a França. E em 1966, intensificou-se em todo o país, sob a liderança da Guarda Vermelha, a Organização da Juventude Comunista, a chamada Revolução Cultural, movimento destinado a combater o revisionismo e a influência capitalista do Partido Comunista e desenvolver, né, a Mao Tse-tung, a hegemonia do Partido Comunista no Estado chinês, uma tentativa autoritária de doutrinação da população
e livrar a sociedade chinesa da influência ocidental considerada nociva. Bem, então, esse episódio também foi um episódio bem interessante. Lógico, né? É um episódio interessante porque vai gerar algumas formas da gente identificar esses sinais no dia de hoje. Bem, desculpa. Então, como é que o mal ele vai, né, conseguir barrar o avanço do capitalismo dentro da China? Ele vai controlar o que as pessoas consumiam de cultura. Então, ele vai tentar impedir que a cultura ocidental chegasse até o povo, né, o seu povo. E com isso, ele vai começar a perseguir artistas, vai começar a perseguir, né, intelectuais, né, vai levar uma massificação da escola pública de uma forma ideológica para formar uma juventude comunista e com isso barrando as bases, né, para outros movimentos. Bem, então em 1973, o banqueiro estadunidense David Rockefeller, né, então elogiou o resultado da Revolução Chinesa e declarou: qualquer que tenha sido o preço da Revolução Chinesa, obviamente teve êxito, não só produzindo uma administração mais dedicada e eficiente, senão inclusive no fomento de uma alta moral e propósito comunitário. A experiência social na China, sobre a liderança de Mao, é uma das mais importantes e bem-sucedidas na história da humanidade. Bem, então, no caso, esse empresário americano, ele vai enxergar o seguinte, muito que eles acreditam erroneamente a Maquiavel, a questão de que os fins justificam os meios. Então, mesmo a China se consolidando como uma das maiores economias mundiais, já na década de 70, né, a China ela existia uma grande desigualdade social. E isso mostra como é que o sistema, mesmo sendo socialista, ele não tinha, não havia atingido o seu objetivo, que era acabar com a desigualdade social. Bem, então, gradualmente, os setores contrários à hegemonia maoísta voltaram ao poder, né? Então, com a morte de Zhu Enlai, ministro das Relações Exteriores, e de Mao Tse-tung, em 76, inicia um período de disputa pelo poder político na China. De um lado estava o setor radical, que pregava a necessidade do aprofundamento da pureza ideológica socialista chinesa, a famosa camarilha, né, dos quatro, né, integrada pelo Io, né, o Iao, né, o Wei Yuan, né, o Jiang Qing, né, o Zhang Shuqiao e o Yang Ho, né, Hoguiwen. Né, e o outro colocava os setores moderados, encabeçado pelo Deng Xiaoping, né, de um ponto de vista político-ideológico que pregava a necessidade de construir grandes bases materiais para elevar o nível da vida da população. Com a vitória do grupo moderado, inicia-se o processo de desmaoização, em que a ideia dos adeptos, né, da revolução cultural foram sendo afastados. Então, defragou-se um grande expurgo no quadro do partido e do governo. Toda a culpa do desastre da revolução cultural caiu sobre a cartilha, né, dos quatro, né, no caso, a caminho, né, a nova liderança do Partido Comunista, pôs em prática um novo plano de reorganização política e econômica da China e aprovou uma nova Constituição. Um plano, né, decenal, um novo hino nacional, a Marcha dos Voluntários. Bem, então, quando Mao Tse-tung ele falece, então tem uma luta ideológica dentro do próprio partido. Um grupo que queria manter a radicalização do movimento e um outro grupo que pretendia uma reforma moderada dentro desse sistema. Então, com isso, essa luta ideológica vai levar, né, a uma outra China, a uma China parecida que nós temos hoje. Uma China que, né, ela prega a questão voltada para o fortalecimento do Estado, mas também a participação do Estado dentro das empresas privadas, né, o famoso capitalismo, assim, o comunismo de Estado, que nós vamos discutir um pouco mais para frente. Bem, então, o líder partiu, mas o Estado continuou. Então, no caso, mesmo com a morte do Mao Tse-tung,
né, mesmo com o rompimento do Partido Comunista, mesmo assim a China ainda continua com vários elementos vindo desses modelos ideológicos. Então, e no próximo vídeo, nós vamos discutir, né, o tema voltado para a América Latina. No caso, a Revolução Cubana, que aconteceu sobre as barbas do tio Sam. Né, aconteceu sobre as barbas, né, dos Estados Unidos. Bem, então, eu sei que o vídeo ficou longo, né, eu sei que é um ponto, né, importante de nós estarmos, né, debatendo aqui. Então, nesse caso, eu já deixo aqui o meu agradecimento a todos vocês, né? Agradeço até, né, a paciência, porque o vídeo ficou bem extenso, mas era necessário. Beijo, então, obrigado a vocês, até a próxima e vamos continuar nosso processo aí. Agradecido.